Fala viajantes, bem-vindos ao Estradas que me levam. Onde a estrada se transforma em cenário para uma profunda reflexão sobre cultura, história e natureza. Este canal é um convite a ver a estrada de uma forma que você nunca imaginou. Neste segmento, o trajeto nos conduz pela BR-101, começando nas proximidades de Tubarão e avançando em direção a Imbituba, ambas cidades do estado de Santa Catarina, por 58 quilômetros. Nesta meditação do motorista, buscaremos com os olhos de um antropólogo amador as sutis nuances que constroem a identidade desta região. O que a história, a geologia e a cultura escondem na beira desta rodovia? A fronteira física se cruzará em segundos, mas a mudança mental que ela provoca é profunda. Acompanhe-nos para descobrir os segredos da paisagem e da história que os mapas não revelam. Comente, curta e inscreva-se para continuarmos esta viagem de reflexão. É meio-dia em ponto de uma sexta-feira, 20 de dezembro, e o sol está posicionado diretamente acima, um disco de fogo branco em um céu de um azul absoluto, sem a piedade de uma única nuvem. A luz cai sobre o sul de Santa Catarina com uma clareza brutal, eliminando sombras e saturando as cores da paisagem. O calor é uma presença física e opressiva, uma força que emana do asfalto escuro da BR-101 e transforma o ar dentro do carro em uma estufa. O veículo, tendo navegado pelo complexo trevo de Tubarão, a resiliente Cidade Azul, inicia agora uma nova etapa da jornada para o norte, uma travessia que promete ser uma das mais ricas em história, beleza e significado de todo o percurso. O destino é Imbituba, uma cidade cujo nome está indelevelmente ligado a duas narrativas opostas e poderosas, a da brutalidade da caça à baleia e a da redenção através de sua preservação. O tráfego, ainda um reflexo do grande êxodo de verão, flui com uma lentidão que, sob este sol inclemente, parece testar os limites da paciência, mas que, por outro lado, oferece uma oportunidade forçada para uma imersão mais profunda na alma de uma das regiões mais fascinantes do litoral brasileiro. Deixar Tubarão para trás é como abandonar o interior para se render à costa. A cidade, com sua identidade forjada pela fúria de um rio e pela força de sua reconstrução, é o último grande bastião de uma economia voltada para o comércio e os serviços antes que a paisagem e a cultura se entreguem por completo à influência do mar. Ao retomar a BR-101, a sensação é de que a própria estrada muda de propósito. Ela deixa de ser apenas uma artéria logística para se tornar uma passarela cênica, um mirante em movimento para um ecossistema e uma história que definem o litoral sul catarinense. A planície se alarga, a presença da Serra Geral à esquerda se torna mais distante, quase uma memória, e o horizonte à direita se abre, prometendo a vastidão do oceano, mesmo que este ainda permaneça oculto. A paisagem entre Tubarão e Imbituba é dominada pela água. Não apenas a água salgada do Atlântico, que se insinua na umidade do ar, mas a água doce e salobra do Complexo Lagunar Sul Catarinense, um dos maiores e mais importantes do Brasil. A BR-101 atravessa esta paisagem anfíbia, correndo sobre aterros e pontes que separam e conectam imensos corpos d'água. A visão das lagoas, com suas superfícies espelhadas refletindo o azul intenso do céu, é de uma beleza serena e primordial. Penso na formação geológica deste lugar, um processo de milhares de anos em que o mar recuou, deixando para trás cordões de areia que aprisionaram a água, criando este labirinto de lagoas interconectadas. É um ecossistema de uma complexidade e de uma riqueza extraordinárias, um berçário para inúmeras espécies de peixes, de crustáceos e de aves aquáticas. É a alma hídrica desta região. Neste cenário, surge a primeira grande cidade do percurso, um lugar cujo nome ecoa com o peso da história, de Laguna. A BR-101 não entra na cidade, mas a contorna, e a visão que se tem da rodovia é a de uma cidade histórica debruçada sobre as águas da Lagoa de Santo Antônio dos Anjos. Vejo as torres de suas igrejas centenárias, os telhados dos casarões coloniais, o traçado de uma cidade que parece pertencer a outro tempo. A travessia da Ponte Anita Garibaldi, uma monumental obra de engenharia estaiada que se tornou o novo cartão postal da região, é o ponto culminante desta aproximação. A ponte é uma estrutura de uma elegância e de uma modernidade que contrastam de forma espetacular com a cidade antiga que se estende abaixo.
Ao cruzar a ponte, a visão panorâmica de 360 graus é de tirar o fôlego, e de um lado, a cidade histórica, do outro, a imensidão da lagoa se encontrando com o mar através da Barra de Laguna, e por toda parte, os barcos de pesca, coloridos e pequenos, que pontuam a paisagem. Laguna é um museu a céu aberto. Foi uma das primeiras vilas fundadas no sul do Brasil, um ponto estratégico na disputa territorial entre Portugal e Espanha. A linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, que dividiu o Novo Mundo entre as duas potências, passava exatamente aqui. Penso nos primeiros colonos, nos soldados, nos padres jesuítas que viveram e morreram nesta terra de fronteira. E, claro, penso nas duas figuras históricas mais famosas que têm seus nomes entrelaçados com a cidade, Anita Garibaldi, a heroína de dois mundos, a jovem lagunense que se apaixonou pelo revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi e se tornou um ícone da luta pela liberdade, e Giuseppe Garibaldi, que aqui, durante a Guerra dos Farrapos, proclamou a efêmera República Juliana. A cidade respira esta história. Embora eu não possa caminhar por suas ruas de pedra, a visão da casa de Anita, do Museu Histórico e dos casarões coloniais, mesmo à distância, é um lembrete poderoso de que estou atravessando um dos berços da história do Brasil. A cultura de Laguna é profundamente marcada pela colonização açoriana. Foram os imigrantes das ilhas dos Açores que, a partir do século XVIII, povoaram esta região, trazendo consigo sua fé católica fervorosa, suas tradições, sua culinária baseada em frutos do mar e uma forma de falar que deixou marcas no sotaque local. A pesca sempre foi a principal atividade econômica e o sustento da comunidade. E em Laguna, a pesca assume uma forma única no mundo, uma cooperação fascinante entre homens e animais, e a pesca com botos. Sei que na Barra de Laguna, os pescadores locais trabalham em sincronia com os botos, que ativamente cercam os cardumes de tainha e os conduzem em direção às redes. É uma tradição passada de geração em geração, uma aliança que demonstra uma inteligência e uma comunicação entre espécies que desafiam a nossa compreensão. No entanto, a história de Laguna também é uma história de declínio econômico. A cidade, que já foi o porto mais importante do sul de Santa Catarina, viu sua relevância diminuir drasticamente após a construção desta mesma BR-101, que desviou o fluxo de mercadorias e de pessoas para o transporte rodoviário e para cidades mais bem posicionadas na nova logística, como Tubarão. A cidade, de certa forma, parou no tempo, o que, por um lado, estagnou sua economia, mas, por outro, preservou seu inestimável patrimônio histórico e arquitetônico. Deixando Laguna para trás, a BR-101 continua sua jornada para o norte, e a paisagem se mantém dominada pela água e pela restinga. As placas começam a anunciar meu destino final, Imbituba, e também outros nomes que são sinônimos de paraíso para surfistas e amantes da natureza, como a praia do Rosa e Garopaba. Sei que estas praias, famosas internacionalmente por sua beleza selvagem e por suas ondas perfeitas, não são diretamente visíveis da rodovia, mas seus acessos, bem sinalizados, são um convite constante a um desvio. E é neste trecho que a história das baleias, que apenas se insinuava, se torna a grande protagonista. Imbituba é o coração da Rota da Baleia Franca. Todos os anos, entre os meses de julho e novembro, as majestosas baleias francas migram das águas geladas da Antártida para o litoral sul de Santa Catarina em busca de águas mais quentes e calmas para dar à luz e amamentar seus filhotes. Esta região, com suas enseadas protegidas e suas águas rasas, é o berçário perfeito. Hoje, o turismo de observação de baleias é uma das principais atividades econômicas da região, um exemplo de ecoturismo sustentável que atrai visitantes do mundo inteiro. Placas na beira da estrada anunciam passeios de barco e mirantes para a observação dos cetáceos. Mas a relação de Imbituba com as baleias nem sempre foi de admiração e de preservação. Por mais de 2 séculos, a cidade foi o centro de uma das mais brutais e predatórias atividades econômicas da história do Brasil, e a caça à baleia. As armações, como eram chamadas as estações de caça, foram instaladas em várias praias da região. A baleia franca, um animal dócil e lento que flutua depois de morto, era a presa perfeita. Eram caçadas com arpões manuais, em pequenas baleeiras a remo, em um processo de uma crueldade inimaginável.
O óleo extraído de sua gordura era o principal produto, utilizado para a iluminação pública, para a construção civil e para a lubrificação de máquinas. A caça foi tão intensa que levou a espécie à beira da extinção. A última armação de caça à baleia do Brasil, localizada em Imbituba, foi fechada apenas em 1973. Penso nesta transformação radical. Na mesma praia onde antes os arpões eram lançados, hoje as lentes das câmeras fotográficas buscam o melhor ângulo. O som que antes era o do lamento de um animal ferido, hoje é o do clique do obturador e das exclamações de admiração dos turistas. A cidade que enriqueceu com a morte das baleias, hoje próspera com a sua vida. O antigo prédio da armação baleeira foi transformado no Museu da Baleia, um lugar que, conta esta história de brutalidade para que ela nunca se repita. É uma das mais poderosas histórias de redenção ecológica do país. Além da história das baleias, Imbituba também possui uma importância econômica estratégica, o Porto de Imbituba. A enseada natural que hoje abriga o porto foi, por muito tempo, utilizada como um ponto de apoio para a caça à baleia. Mas foi a descoberta do carvão nas serras próximas, no final do século XIX, que impulsionou a construção de um porto moderno. A estrada de ferro Dona Teresa Cristina foi construída para escoar o carvão das minas até o porto de Imbituba, de onde era exportado. Por décadas, o porto e a ferrovia foram os pilares da economia local. Hoje, o porto foi modernizado e diversificado, movimentando não apenas carvão, mas uma grande variedade de cargas, e continua a ser um dos mais importantes de Santa Catarina. A visão dos grandes guindastes e dos navios atracados, que se tem de certos pontos da BR-101, é um lembrete desta vocação industrial que convive com a vocação turística. Chego ao trevo de acesso de Imbituba. O objetivo da minha viagem foi alcançado. O sol do meio-dia está no seu auge, e o calor é intenso. Daqui da rodovia, a cidade se apresenta como um lugar de múltiplas faces, de um porto industrial, um santuário ecológico, um destino turístico e um guardião de uma história complexa e, por vezes, dolorosa. As paradas de beira de estrada refletem esta diversidade, com restaurantes que servem frutos do mar frescos ao lado de lanchonetes que atendem os caminhoneiros que vão para o porto. A jornada desta manhã, sob um sol forte e um céu sem nuvens, foi uma viagem através de uma paisagem dominada pela água e por uma história que se move entre a tragédia e a redenção. Deixei para trás a Tubarão reconstruída e atravessei a Laguna Colonial, um museu a céu aberto. E cheguei a Imbituba, o lugar onde o homem e a baleia travaram uma guerra secular que, felizmente, terminou com um tratado de paz, selado pelo turismo e pela consciência ambiental. Foi uma viagem que revelou a profundidade da herança açoriana, a beleza do complexo lagunar e a incrível capacidade de um lugar de se reinventar, transformando as ferramentas da morte em instrumentos de celebração da vida. O carro agora passa pelo trevo, continuando sua jornada pela BR-101, mas a mente leva consigo a imagem das águas serenas das lagoas, a silhueta dos casarões de laguna e, acima de tudo, a imagem imaginada de uma baleia franca e seu filhote, nadando em paz nas mesmas águas que um dia foram seu campo de extermínio. Piada sobre o trajeto. O que um turista gaúcho perguntou para uma baleia franca em Imbituba? Bah, tchê, me diz uma coisa, tu vens aqui todo ano só pra ter o filhote ou é pra fugir do congestionamento da freeway em dezembro também?